Vamos lá, chegando, pessoal. Bom, vamos começando. Olá, Ju, seja bem-vinda. Vamos começar a nossa live de hoje, que é com um tema muito interessante que todo mundo fala para mim. Já que eu não tenho tempo para me organizar financeiramente, para fazer sobrar dinheiro. E aí? Você tem essa dificuldade também? Você fala assim, mas eu não tenho tempo, para aprender, eu não tenho tempo para fazer sobrar dinheiro, eu não tenho. Então, esse é o nosso tema de hoje. Você não tem tempo para fazer sobrar dinheiro? E aí? Só que antes da gente começar esse tema bastante interessante, eu quero te pedir um favor. Que você compartilhe, pega esse aviãozinho aí e compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Chama os amigos, chama os vizinhos, chama os familiares para esse grande movimento de alinhamento financeiro. Não sei se você já ouviu uma frase que diz: se você quiser ir mais rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, você tem que ir acompanhado. Então, ou seja, você tendo mais pessoas com você nesse propósito de fazer sobrar dinheiro, isso te ajuda mais, isso te dá mais ânimo para você continuar, porque você percebe que tem mais pessoas querendo o mesmo que você. Então, convide mais pessoas, manda esse aviãozinho aí, principalmente para quem está lá, né, online, com aquela luzinha verde lá, tá? Então, é esse o favor que eu peço para você chamar o máximo de pessoas possível para esse grande movimento de alinhamento financeiro, tá? Então, vamos começar falar sobre o tema da nossa live, tempo. E aí? Como é que você tá com o seu tempo? Fala aí pra mim. Você tá perdido? Como é que é? Tá tudo bem? Você tá conseguindo organizar o seu tempo? Me conta aí. Você não tem tempo para fazer sobrar dinheiro, é isso?
uma das coisas que tem tantas outras, né? Mas uma das coisas que está relacionado com o dinheiro, que a maioria das pessoas desconhece, é o tempo. A relação tempo versus dinheiro é muito importante quando o seu desejo é fazer sobrar dinheiro e chegar à sua paz financeira. Possivelmente você já ouviu a frase: tempo é dinheiro. Mas parece que essa frase só fica na fala mesmo. Parece que ela não aterrissa para muita gente. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa fábula da cigarra e da formiga, que ela é atribuída a um escritor grego, Escopo, do século VI a.C. Essa fábula conta, né, que dois insetos enxergavam a vida de maneira diferente. Enquanto a vistosa cigarra, conhecida por seu canto inconfundível, passa o tempo se divertindo, a pequena formiga ocupa-se com o seu trabalho, juntando comida para o inverno. E aí, as conversas entre a cigarra e a formiga são marcadas pela ironia da cigarra, que critica a amiga trabalhadora porque ela não desfruta da vida. Por sua vez, a formiga dá lições à cigarra de se prevenir, advertindo-a de que o tempo é curto para se fazer o que é necessário. Passam-se as estações, chega o inverno e a formiga, enfim, pode receber, desfrutar, né? Pode ter a retribuição do seu trabalho duro, graças às provisões que a formiga acumulou para atravessar aquele período de escassez. Só que, e a cigarra? Ela já não vê mais graça na vida, pois tem de enfrentar todo tipo de necessidade. Séculos se passaram e essa fábula de Esopo continua sendo contada e recontada. Só que em tempos mais próximos, né, as formigas foram temas de filmes como A Formiga Atômica, né, um desenho que fez sucesso lá nos anos 1970 a 1980. Outros filmes como Querida, Encolhi as Crianças, Vida de Inseto, Formiguinhas. E quem não conhece o Esmilinguido, um personagem brasileiro, né, dos formigueiros, aí, que é protagonista de livros, tirinhas, revistas, cartões e uma série de produtos. Mas Jaque, o que a formiga tem a ver com o nosso tema de hoje? Fica comigo até o final da live que você irá aprender muito com as formigas sobre organizar o seu tempo para fazer sobrar dinheiro. Essas histórias de formigas, né, são baseadas na capacidade que as formigas têm de trabalhar por seus objetivos. Apesar das formigas serem bem conhecidas, muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia, o que é uma pena, pois silenciosamente esses insetinhos nos proporcionam preciosas lições de vida. E dentre essas lições, como organizar o seu tempo para fazer sobrar dinheiro. Você já parou para observar alguma vez alguma formiga? Na cidade onde nós morávamos antes, em Tanabi, à noite as formigas, tinham umas formigas lá, teve uma época que elas faziam, né, um caminho assim gigantesco, uma atrás da outra,
trabalhando, umas com folhas, outras com os coquinhos de umas palmeiras que tem lá. Então, assim, eu ficava encantada, eu parava para observar a dedicação e a persistência das formigas. E então os estudos, né, sobre a formiga é muito grande. E olha só, há 3.000 anos, você sabe o que é isso? 3.000 anos. Um princípio milenar destacava a admirável capacidade das formigas. Esse princípio diz o seguinte: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Isso está lá em Provérbios 6, de 6 a 8. Esses insetos são apontados na Bíblia como um dos importantes exemplos a ser seguido. Por quê? Porque formigas, dentre tantos outros ensinamentos, administram o tempo com inteligência. E elas concluem suas atividades em vez de adiá-las. E elas sabem usufruir do descanso e desfrutam dos resultados do teu trabalho. Agora vai ficar mais claro o que as formigas têm a ver com o nosso tema de hoje. Se queremos ter tempo para fazer sobrar dinheiro, precisamos aprender com as formigas. Por que com as formigas? As formigas são ótimas administradoras do tempo, porque elas trabalham na hora certa e descansam no momento apropriado. E aí o que acontece? Olha esse exemplo, elas trabalham no momento certo e descansam no momento apropriado. E o que isso tem a ver em fazer sobrar dinheiro? Acontece que às vezes a gente está querendo descansar no momento inapropriado e a gente não quer fazer o que tem que ser feito para a gente fazer sobrar dinheiro. Então você vê, elas trabalham no momento certo e descansam no momento apropriado. Então eu vejo muita gente falando assim: mas eu não tenho tempo. Mas às vezes está usando esse tempo que era para olhar para as suas finanças, ver ali o que ela pode, a dinâmica do seu dinheiro, para ver o que ela pode fazer para começar a fazer sobrar dinheiro. Então, olha essa lição. As formigas trabalham no momento que tem que trabalhar e desfrutam do descanso no momento apropriado. Então, guarda essa dica para você. Elas têm inteligência no trato com o tempo. Então, isso é uma lição primordial para você fazer sobrar dinheiro. E nos dias de hoje, infelizmente, eu vejo muitas pessoas parecidas com aquele coelho branco do livro da Alice no País das Maravilhas. O que o coelho branco faz no Alice no País das Maravilhas? Ele vive correndo e olhando no relógio, correndo e olhando no relógio e falando: "Quê? Estou atrasado. Estou atrasado." Olha só, não importa quem você é, com o que você trabalha, todos nós temos um recurso em comum: o tempo. E aqui tem algo interessante.
O tempo é oferecido para mim, para você e para todo ser humano na mesma quantidade. E independente da sua origem, do gênero, da história pessoal ou da classe social. Todos temos 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 7 dias da semana e enfrentamos o mesmo dilema, que é saber administrar esse tempo. Você já falou a frase: ai meu Deus, eu preciso que o meu dia tenha 30 horas. Mas parou para observar? Por que pessoas que têm as mesmas horas que você conseguem administrar o tempo? Eu também achava que eu não tinha tempo para nada. Quem dirá para fazer sobrar dinheiro? Não, eu pensava, não tenho. Só que foi quando eu comecei a olhar a Bíblia, a estudar, né, não somente com olhos espirituais. Eu comecei a entender que os ensinamentos milenares contidos ali também serviam para a minha vida pessoal. Eu sempre falo isso, né? E eu te oriento a, quando você começar a ler a Bíblia, que tem ensinamentos para tudo, é o teu manual de conduta de vida aqui na Terra. Você não só olhe ela, não use, aliás, use exemplos lá só para a tua questão espiritual. Por que eu falo isso? Abrindo um parênteses aqui. Porque eu pensei, se Deus usa exemplos físicos para nos ensinar sobre o mundo espiritual, por que eu não posso usar esses mesmos exemplos físicos para usar na minha vida aqui física, terrena? Então, quando eu comecei a ter este olhar, eu encontrei vários versículos que ensinam a administrar o tempo. Além desse versículo que eu li da formiga. E eu quero compartilhar com vocês os outros versículos. E aí você vai aplicar para você, para fazer sobrar dinheiro. O primeiro ensinamento para fazer sobrar dinheiro é: liste as suas prioridades. E onde está isso na Bíblia? Lá quando ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Olha aqui. A gente sempre olhou muito de forma espiritual para esse versículo, né? Busque primeiro o reino de Deus. Tá, sim. Mas a gente tem que olhar a profundidade disso. As escrituras desse versículo estão deixando claro que nós devemos ter prioridades na vida. E a pergunta que eu te faço é: fazer sobrar dinheiro é uma prioridade para você? Se sim, coloque isso na lista das suas prioridades urgentemente. E aí eu quero te lembrar o seguinte, que prioridade não pode ser uma lista enorme. Prioridade tem que ser no máximo até 5 prioridades. Se passar disso, deixa de ser prioridade. Você se lembra das formigas? A gente não vê as formigas com 1000 coisas para fazer. A gente vê elas focadas nas prioridades, que é o quê? Armazenar mantimento para o inverno. Então aqui você tem que focar na prioridade que te faz sobrar dinheiro. Então, defina até 5 prioridades, tá?
O segundo ensinamento que eu achei na Bíblia sobre você organizar o seu tempo para você fazer sobrar dinheiro, né? Que nós estamos aplicando para fazer sobrar dinheiro, tá? Olha isso, que ensinamento é esse? O segundo, não desperdice tempo com aquilo que não vai te fazer sobrar dinheiro. Aquilo que vai roubar o seu tempo. Em 2 Timóteo 2,16 diz: evite as conversas inúteis, ou seja, conversas que não vão fazer você chegar ao seu objetivo, que aqui é fazer sobrar dinheiro. Exemplo, ficar reclamando da vida, do salário, ficar reclamando, falando da vida dos outros é inútil, porque não vai mudar a sua situação financeira. E trazendo para os dias de hoje, eu diria, evite ficar o tempo todo nas redes sociais. Sabe, vendo a vida dos outros passar, na telinha do celular, se rolando assim, e a sua vida continua na mesma. Isso rouba o seu tempo e não te faz sobrar dinheiro. Não vai fazer. Por muito tempo eu ficava frustrada, rolando a tela de celular, olhando a vida dos outros. Ai, mas acontece só na vida deles. Vendo a vida dos outros passar, vendo a vida dos outros acontecer e a minha vida nada. Mas essa atitude nunca mudou a minha vida. Entende? E aí, ao invés de eu comentar da vida dos outros, eu decidi contar a minha história. E é por isso que eu estou aqui, hoje, te ajudando a fazer sobrar dinheiro. Então, além de fazer uma lista de suas prioridades, enumere também todas as atividades que estão te impedindo de fazer sobrar dinheiro, distrações. Exemplo, se você fica o tempo todo nas redes sociais e por isso não consegue tempo para organizar as suas finanças, seja radical, em eliminar esse hábito que está roubando o seu tempo e te impedindo de fazer sobrar dinheiro. Seja breve nas redes sociais. Não gaste várias horas na televisão. Fazendo isso, você verá sobrando tempo para você estar mais presente nas suas finanças e se organizando para fazer sobrar dinheiro. E lembra das formigas? Você vê alguma formiga se distraindo com coisa que não seja levar mantimento para sua casa? Você vê a formiga ali focada, você não vê ela se distraindo com outras coisas. Se você não viu ainda como é que a formiga trabalha, eu te convido a você olhar. Quando você começar a ver assim aquela fileirinha de formiga, começa a ver como é que elas trabalham e você vai ver que essa lição, que esse ensinamento, que esse princípio milenar que fala para a gente olhar para as formigas e aprender com elas, vale até hoje. Esse ensinamento milenar já foi escrito há 3.000 anos. E ele funciona até hoje. Então, no entanto, o que as formigas, elas vão uma atrás da outra ali, focadinhas. Então, vamos para o terceiro ensinamento da noite para você fazer sobrar dinheiro. Invista em atividades que te levam a fazer sobrar dinheiro. Em Mateus 9, 35, de 35 a 38. Pode ser considerado um resumo do ministério terreno de Jesus.
nesses versículos, fica claro que Jesus só investia naquilo que levava ele a cumprir o objetivo dele aqui na terra. Ele, lá nesse verso fala, ele percorria todas as cidades, ensinando, pregando o evangelho e curando. Então, da mesma maneira, tá vendo a importância? Eu quero que você entenda a importância de você não só olhar a Bíblia, usar esses exemplos somente para a sua vida espiritual. Você deve, dessa mesma maneira, como está nesse versículo explicando o que Jesus fazia, investir em atividades que te levam ao seu objetivo, que aqui é fazer sobrar dinheiro. Então estude, aprenda como fazer sobrar dinheiro. Isso vai te fazer chegar ao seu objetivo. Então, você vai começar a olhar esses princípios bíblicos, trazendo para a tua vida pessoal, para a tua vida terrena, porque isso é muito importante você começar a ter, porque são princípios que foram escritos há 3.000 anos, mas que são poderosíssimos até hoje, eles funcionam até hoje. Então vamos para o quarto ensinamento, para você fazer dinheiro organizando o seu tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você já ouviu isso, né? Se você continuar deixando para amanhã, você não fará nunca, você sabia? É isso mesmo. Olha só, presta atenção nisso que eu vou te falar. O caminho chamado amanhã conduz à cidade nunca. Em Provérbios 27:1 diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então, não adie mais as suas atividades. Se tem que fazer lista de compras hoje, faça hoje. Se deixar para amanhã, você já sabe, né? O amanhã é nunca. Você vê as formigas deixando para amanhã? Elas, agora hoje nós vamos ali cortar aquelas folhas e vamos levar. Aí elas meio que começam e depois param. Você já viu isso? Eu nunca vi. Então, olha que exemplo das formigas para nós. Elas não deixam para amanhã o que elas podem fazer hoje. Na fábula da cigarra e da formiga, deixa claro que não é a formiga. Quem deixa para amanhã é a cigarra, que pagou um preço grande para deixar para amanhã. E aí, quem você decide ser? A cigarra ou a formiga? A cigarra ficava o quê? Vou aproveitar a vida e tal, e zombando da formiga. Só que nessa fábula, depois a cigarra pagou um preço muito alto por querer viver só, no desfrute, só viver as coisas boas. E a formiga, depois ela desfrutou do seu trabalho. Então, quem é que você escolhe ser nessa história aí da fábula, da cigarra e da formiga? Porque o que acontece? Às vezes a gente
vai deixando, né, as coisas acontecerem. Porque eu só quero aproveitar a vida. Só que chega um momento que as coisas complicam. E aí, pelo fato de a gente sempre só aproveitar, chegam os imprevistos. E aí? E a gente não se preparou para aqueles imprevistos. Que foi o caso da cigarra. Ela só queria aproveitar a vida. Mas o imprevisto, ele chega para todo mundo. Porque o inverno chegou para a formiga e para a cigarra. Então, o imprevisto chega para mim, chega para você, chega para todo ser humano. E aí a diferença está em quem se preparou para isso. A formiga se preparou e estava lá desfrutando, e agora sim ela estava descansando e aproveitando a vida. O que eu estou dizendo aqui para você não é que você não vai aproveitar a vida, Eu estou dizendo aqui que a formiga nos ensina que tem um momento de fazer o que tem que ser feito e tem um momento também de você aproveitar. Então foi isso que aconteceu e é isso que a formiga faz. Então, vamos continuar. Vamos para o 5º ensinamento para fazer sobrar dinheiro organizando o seu tempo. 5º ensinamento é: cultive o zelo. Em Romanos 12:11 diz: nunca lhes falte o zelo. Seja zeloso com o seu dinheiro. E para ser zeloso com o seu dinheiro, siga as dicas que eu dou aqui. Como, por exemplo, fazer lista de compras, anotar os seus gastos, tá? Definir limites para cada categoria dos seus gastos. Você já viu alguma formiga levando os mantimentos dela? Eu já vi. Que zelo que elas têm com aquilo que é a provisão delas. A gente, tem o dinheiro para comprar os nossos mantimentos, elas vão lá, e elas mesmo pegam com as mãos delas, não tem dinheiro. Mas quando elas pegam esse mantimento, é impressionante o zelo. E volto aqui a te dizer, se você encontrar uma fileirinha ali das formigas trabalhando, um dia, pare e observe. E você vai ver tudo isso que eu estou falando, você vai se lembrar de tudo isso que eu estou falando aqui. Porque elas fazem isso, elas são zelosas. Então, sejamos zelosos com o nosso dinheiro, assim como a formiga é com o provimento dela. 6º ensinamento para fazer sobrar dinheiro: aproveite as oportunidades. Há muitas oportunidades ao longo da vida, mas as boas oportunidades são raras e algumas oportunidades aparecem uma única vez. Em Efésios 15 diz: 15:16, aproveite o máximo cada oportunidade. Então, como é que você vai fazer aqui para você aproveitar o máximo da oportunidade para você aprender a fazer dinheiro? Viu um vídeo da Jaqueline aparecendo lá no seu Instagram? Aproveite a oportunidade de aprender mais de como fazer sobrar dinheiro e chegar à sua paz financeira. Tá? Então, olha lá. Viu aparecendo no seu Instagram? Não deixe para amanhã. Eu apareci lá no seu Instagram, ó. Não deixe para amanhã. Assista hoje, anote e comece hoje. Aproveita essa grande oportunidade. Olha só.
A formiga, ela não perde a oportunidade. Quando encontra uma migalha de alimento, por exemplo, ela corre lá para pegar e guardar. Olha que incrível isso. Mais outro ensinamento que a gente aprende. 7º ensinamento sobre você organizar seu tempo para fazer mais dinheiro. Gaste tempo para economizar tempo. Que é isso, Jaqueline? É o suficiente dizer para você fazer sobrar dinheiro, você vai ter que separar um tempo para aprender como é que você faz isso. Separar um tempo na sua rotina para você estudar todo o conteúdo que eu entrego aqui. Então você vai precisar, mas como, Jaque, que eu vou separar esse tempo? Praticando as dicas que eu disse aqui, desde o início. Se você não anotou, volta na live. Lembra quando eu disse que repetição é o poder? Anota todas essas dicas. Então, às vezes você vai ter que parar um tempo para ter mais tempo. Parar esse tempo para quê? Para aprender como é que você faz. Porque às vezes a gente está assim, né? Naquela correria também, não para aprender, para saber como é que organiza esse meu tempo para eu conseguir fazer sobrar dinheiro. Então, lembra da primeira dica. É prioridade para você fazer sobrar dinheiro? Então, se é, você vai ter que arrumar um tempo na tua rotina. Então, não vai ser você não vai ser você ficar fazendo um monte de coisa que não é útil para esse teu objetivo. Porque a gente muitas vezes erra. Às vezes a gente faz tanta coisa durante o dia, e eu vou te dizer, se manter ocupado não é a mesma coisa de ser produtivo. Você chega no fim do dia assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa hoje, mas parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque você está fazendo várias coisas que não são produtivas. São coisas que pode deixar para depois. E aí aquilo que é prioridade, só que você não anotou as prioridades, você não faz. Então é por isso que você não faz, não tem tempo. Então, se fazer sobrar dinheiro é uma prioridade tua, você vai ter que ver um horário, vai ter que separar um horário na tua rotina para você olhar, aprender como é que você vai fazer sobrar dinheiro. Estudar a Jaqueline aqui. Todas as dicas que eu dou tem uma quantidade boa de conteúdo para você olhar, assistir as lives, anotar e praticar. Então, é prioridade para você? Separa um tempo para você estudar. Eu costumo dizer, às vezes você vai precisar parar para amolar o machado. Você sabe dessa história de amolar o machado?
Porque às vezes a gente está batendo com o machado sem amolar, e aí a gente precisa de mais força. Só que se a gente precisa de mais força para bater, a gente vai se cansar e a gente vai desistir. Então, às vezes, para a gente continuar, a gente vai ter que parar, sentar, amolar o machado. E aqui, amolar o machado é aprender, estudar como é que você faz para fazer sobrar dinheiro todo mês na sua conta. Não é isso que você quer? E chegar à paz financeira. Então vai ter que separar um tempo para você estudar, tá bom? Vamos lá para o 8º ensinamento sobre você organizar o teu tempo para fazer sobrar dinheiro. Então, depois de fazer a sua lista de prioridades, você vai analisar tudo que você listou e questione a utilidade e a urgência de cada tarefa. Você vai olhar e vai falar: isso aqui é útil ou dá para deixar para depois? Isso aqui é urgente ou não é? Pergunte a si mesmo por que cada uma dessas tarefas surgiu e de que maneira elas vão te ajudar a fazer sobrar dinheiro. Tá? Se as respostas forem duvidosas ou sem sentido, não hesite em eliminar essas atividades da sua lista de prioridades. E aqui a gente volta para as formiguinhas. Gente, eu tenho certeza que elas tiram um tempo ali para olhar e se organizar para ver qual árvore que elas vão cortar as folhas ou os frutinhos que elas vão pegar. Então elas olham ali, sempre estão olhando ali qual que é a atividade útil que vai levar elas a guardar mantimento para o inverno. Então é isso que você tem que fazer. Você vai ter que olhar essas tarefas do seu dia a dia, elas estão alinhadas com o teu objetivo de fazer sobrar dinheiro. Isso é muito importante, tá? E vamos lá para o nosso 9º ensinamento de como você administrar o seu tempo para fazer sobrar dinheiro. Então, esse ensinamento é interessantíssimo. Para você organizar o seu tempo, para você fazer sobrar dinheiro. Oi, Rívica. Oi, Tamara. Sejam bem-vindas. Então, olha só. O 9º ensinamento para você organizar o seu tempo, para você fazer sobrar dinheiro. Estabeleça limites. O que é isso? Aprenda a estabelecer limites em todas as áreas da sua vida, inclusive nas suas tarefas. Entenda a importância de dizer não para as pessoas e para as coisas. Conta aí para mim. Você tem dificuldade de dizer não para as coisas e para as tarefas? Você não consegue? Comenta aí para mim. Se você tem essa dificuldade. Então, olha só, é importante você estabelecer limites para tudo. Olha só, desde a quantidade de horas que você fica nas redes sociais,
até a quantidade que você vai gastar no mercado, por exemplo. Então, isso é importante, estabeleça limites, tanto para os seus gastos, tanto para as horas que você vai estudar, tanto para as horas que você vai ficar na rede social, tudo isso é muito importante. Olha só, as formigas, elas têm horário para começar e para terminar as suas tarefas. Elas têm. Então, olha só, mais outra coisa que a gente aprendeu com as formiguinhas. E aí a gente vai para o 10º e último ensinamento para fazer sobrar dinheiro. Dimensione o seu tempo. O que isso quer dizer? Cada tarefa, das mais simples às mais complexas, tem que ter uma certa quantidade de tempo em sua execução. E aqui, para você ter tempo para fazer sobrar dinheiro, é fundamental. Então, defina de forma clara quanto tempo você irá disponibilizar, por exemplo, para você fazer a tua lista de compra, para você olhar o teu orçamento. Tudo isso é importante, tá? No seu dia a dia, para você estudar como você vai fazer sobrar dinheiro. No início, você não saberá exatamente quantas horas você vai precisar para cada tarefa, mas não desista. Começa com uma estimativa, de maneira realista, ou seja, possível, porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, você vai começar a estudar sobre como você fazer sobrar dinheiro e chegar à sua paz financeira. Aí eu vejo pessoas colocando metas que não são realistas, principalmente para quem não está acostumado a estudar. Então a pessoa fala assim: eu vou estudar esse conteúdo que a Jaque passa pra gente 4, 5 horas por dia. E aí o que acontece? A pessoa não consegue. Por quê? Porque isso não está na rotina dela, estudar 4, 5 horas. Então aqui é muito importante você dimensionar o tempo que você vai ficar, mas dentro da tua realidade, daquilo que você está começando. Por isso que muitas vezes você desiste. Porque você coloca uma meta muito alta, uma meta até quase que impossível de se alcançar quando você está começando. Então aqui, olha só, essa dica é preciosa. Se você sabe que você consegue ficar meia hora estudando, coloca que você vai ficar meia hora estudando e aí você começa a treinar o teu cérebro para fazer isso todos os dias e aí você vai aumentando essas horas gradativamente. Então, ter metas alcançáveis com relação ao tempo, isso é muito importante. Porque senão você acaba desistindo. Tá? Então, defina ali, faça uma estimativa no início, porque você não vai ter mesmo assim, né? Quanto tempo que eu vou levar para fazer minha lista de compra? Quanto tempo que eu vou levar para fazer o meu orçamento familiar? E no início a gente demora um pouquinho mais, tá? Mas não desista, faça e coloque metas
que você vai conseguir alcançar e vai aumentando gradativamente, tá? Mas olha só, antes de tudo isso, você precisa, antes de todas as dicas, você precisa definir prioridades. Tem que definir prioridades. De todas as dicas que eu dei aqui, se você não aplicar se você aplicar as outras antes dessa, não vai dar certo. Definir prioridade é prioridade. Por quê? Para você não se perder em atividades absolutamente dispensáveis ou de menor importância. Então, defina prioridades de maneira clara e honesta consigo mesmo. Por que clara e honesta consigo mesmo? Deixa eu te falar. Porque eu, por exemplo, eu achava que eu não tinha tempo, porque eu fazia muita coisa. Até que um dia eu fui ler o livro A Arte de Sabotar a Própria Vida. E ali eu descobri algo. Que eu criava várias atividades que não eram importantes para justificar mais tarde, no fim do dia, que eu não fiz a tarefa que era prioridade porque eu tive tantas outras tarefas no meio do caminho. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que você precisa definir prioridades claras e honestas com você mesmo. Então, você vai ter que ter um encontro com você e saber se aquelas atividades que você está colocando como prioridade, elas são realmente prioridades ou são uma desculpa para você não fazer o que tem que ser feito. Ou seja, vou dar um exemplo. Amanhã você vai fazer compra. E aí você precisa fazer a lista de compras. Hoje ou antes de fazer, antes de ir ao mercado. Então, isso é uma prioridade. Mas aí, você pega o seu papel e a sua caneta para você começar a fazer a lista de compras. E aí você, nossa, tenho que botar a roupa na máquina. Aí você vai lá, coloca a roupa na máquina. Aí você vai tentar de novo fazer essa lista de compra. Aí você, ai meu Deus, tenho que tirar uma carne da geladeira para descongelar. E daqui a pouco você volta, pensa de novo em fazer a lista de compras. Ai, descobre que tem que fazer outra coisa. E aí a hora passa. Você ficou envolvida com esse monte de coisa e você não fez a sua lista de compras. E aí depois, chega no fim do dia, você fala assim, eu não fiz a lista de compras porque eu tive um monte de coisa para fazer. Mas aí que você tem que ser honesto com você mesmo. Você não poderia ter feito a sua lista de compras primeiro e depois fazer todas essas tarefas? Então é aqui que às vezes a gente se perde, tá? Então ser claro e honesto com você mesmo quando você definir as suas prioridades é extremamente importante, tá? Então, definir prioridade constitui um dos aspectos mais importantes para a boa administração do seu tempo, para você conseguir fazer sobrar dinheiro. E as formigas, elas dimensionam
em qual horário que elas vão trabalhar. Sabe, as formigas cortadeiras, por exemplo, elas definem o horário da noite que elas vão trabalhar. Né? Elas trabalham à noite para cortar as folhas das árvores e recolher. Então, olha quanto ensinamento hoje para você não mais dizer que não tem tempo para fazer sobrar dinheiro. Quando você começar a colocar em prática essas dicas de hoje, sobrar tempo para você fazer sobrar dinheiro vai ser inevitável. Olha só, tempo é precioso demais para perdê-lo com aquilo que não edifica. Então pare de gastar o seu tempo com aquilo que não te ajuda em nada. Pare de ficar olhando na internet aquilo que te atrapalha a fazer sobrar dinheiro e chegar à sua paz financeira. Já que o que me atrapalha a fazer sobrar dinheiro? Ficar olhando, por exemplo, o aplicativo o tempo todo de compra. Isso te atrapalha, porque a gente geralmente compra por algum sentimento que a gente tem, ou de alegria, ou de tristeza. E aí depois que a gente comprou, o negócio chega em casa, a gente às vezes até chora, né? Por que eu comprei? Então isso te atrapalha. Então começa a olhar coisas que vão te ajudar, como por exemplo as dicas da Jaque aqui, que isso sim vai te fazer sobrar dinheiro. Então procure aprender a olhar na internet aquilo que te ensina a fazer sobrar dinheiro. E aí você vai começar a ver esses resultados e aí isso vai te fazer avançar. Mas antes, você precisa organizar o seu tempo, você precisa definir prioridades. E se fazer sobrar dinheiro é uma prioridade para você, volta lá nessa live, anota tudo e começa a praticar e depois vem aqui e me conta os resultados, tá? Então esse foi o nosso super tema de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas, comenta, deixa sua dúvida aqui, que eu terei o maior prazer em respondê-la. Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo.